Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa e nós estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje o nosso objeto de conhecimento vai ser falando sobre as marcas linguísticas e como isso é importante na nossa comunicação, na nossa escrita e como isso é presente na língua portuguesa. Então vocês irão compreender as características, observar na prática a partir dos exemplos como isso funciona e depois nós vamos realizar a nossa atividade. Então vamos lá compreender um pouco sobre isso tudo. Então, o que seriam essas marcas linguísticas que expressam a posição do enunciador? O que seria essa palavra enunciador? Nós vamos compreender qual é o seu significado. Nessa relação, enunciador é quem produz o texto, ou seja, quem fala ou escreve, que pode ser em textos literários ou também pode ser na comunicação oral. Esse enunciador ele pode ser o autor na vida real, pode ser um narrador em romances, contos e também pode ser o eu lírico que é presente nos poemas. Então, qual seria o significado disso? Enunciador. Eu estou aqui, neste momento, me comunicando com vocês. Então, eu sou uma enunciadora do discurso, ou seja, eu que sou responsável por explicar, por dizer o que é, por exemplificar o conteúdo. Mas quando nós vamos para a língua portuguesa de forma escrita, quando nós vamos ao texto, sabe quando você está lá nas séries iniciais que você vai estudar fábula e lá tem o autor da fábula? Então essa é a pessoa responsável por escrever ali aquela história. Mas quando você avança aos outros gêneros, como o gênero textual chamado poema, você percebe que o autor vai ganhar um novo significado, que é chamado de eu lírico, que é a pessoa que escreve ali aquele poema, aquela poesia, que coloca o seu sentimento. Então, enunciador nada mais é essa pessoa que comunica ou escreve. Mas a pessoa, quando ela vai falar, ela tem algumas características. Exemplo, eu aqui dando aula, eu tenho uma forma de explicar, eu tenho uma forma de dizer, de falar com vocês. Cada professor tem a sua forma individual de explicação. O enunciador não é diferente, ele tem algumas marcas linguísticas que vão dizer quais são as suas características de escrita e é justamente isso que vocês vão compreender na aula de hoje. Então, o enunciador ele sempre revela uma posição diante do que se diz, sua opinião, sentimento, julgamento ou ponto de vista, que é presente no texto ou também na fala. E o que são essas marcas linguísticas? São elementos da linguagem que revelam o ponto de vista do enunciador, como verbos no modo subjetivo, que é aquele que dá a ideia de dúvida, mas também tem os verbos opinativos, como por exemplo, achar, parecer, sentir. Nós temos os adjetivos, lembra lá de características, e os advérbios que indicam juízo de valor. Terrível, bela, infelizmente. Também temos os pronomes. Lembra qual a função do pronome na língua portuguesa? Ou substituir, ou indicar, que vai mostrar envolvimento. Eu, nós, meu. E nós também temos as figuras de linguagem, como metáforas e hipérboles. Esse conteúdo até já foi ministrado em uma outra aula que é sobre as figuras de linguagem. Você lembra o que é uma metáfora? É quando você faz uma comparação. Lembra que as figuras de linguagem, elas sempre vão ser no sentido que? Conotativo, ou seja, não é o sentido literal da palavra, é sempre no sentido figurado. Vocês lembram o que é a hipérbole? É quando você causa um exagero da fala, quando você causa um exagero à situação. E aí, se você está com dificuldade nesse conteúdo, volta aí às aulas anteriores que já tem explicando sobre isso, certo? Então, as figuras de linguagem, elas reforçam essa visão particular e também é muito presente nos textos literários e também nos poemas e nas poesias. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês a respeito de uma poesia, de um poema, que ele é bem famoso, de Gonçalves Dias. Vamos lá.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora nós vamos observar como essas marcas linguísticas vão posicionar o autor. O uso de minha, lembra o que é minha? É um pronome, né? Um pronome pessoal, indica o quê? Uma posição. Então, o uso de minha é uma posição pessoal e também tem uma comparação entre lá e aqui, que vai revelar a saudade e valorização do lugar de origem. Quando o autor ele usa essa marcação do minha, ele está dizendo que um pertencimento ali àquela terra. É igual se eu falasse para vocês: minha terra natal é Cruzeiro do Sul, ou minha terra natal é Rio Branco. Essa marcação linguística do pronome minha dá uma ideia de pertencimento, de posse. Então é isso que a marcas linguísticas ela faz no texto. Mas também nós temos uma subjetividade no verbo gorjeiam, com valor afetivo. Então percebam que quando você visualiza o texto no início, você nem percebe essas marcas linguísticas. Por isso que é importante nós fazermos análise durante a nossa leitura. Além disso, vamos observar um segundo exemplo, aqui foi retirado de um romance que também é muito famoso, que é chamado Vidas Secas. A vida ali era dura, uma secura que parecia entrar pelos poros, mas havia amor entre aqueles muros. Agora vamos observar as marcas linguísticas. Nós temos os adjetivos valorativos, que é o quê? Aquele que dá uma ideia de valor ou não. Aqui nós temos a palavra dura e seca. Isso são o quê? São características ali do local. E nós temos uma metáfora. Secura que parecia entrar pelos poros. Aqui nós temos uma comparação do autor. Ele quer dizer que aquele aspecto seco é como se fosse também uma secura que pudesse entrar até mesmo pelos poros da pele. Mas também indica uma oposição subjetiva. O autor contrasta a dificuldade com amor, expressando sua visão sobre o valor dos laços afetivos. Porque lá no finalzinho do trecho, olha só o que ele diz. Apesar daquela vida ser dura e seca, ele diz que havia amor entre aqueles muros. Então, ele também dá um valor afetivo aqui ao texto. E como identificar essas marcas? Você precisa se perguntar: quem está falando no texto? Ele demonstra opinião ou emoção? Quais palavras revelam julgamento ou sentimento? Lembra que eu já falei para vocês em aulas anteriores que toda vez que você se deparar com um texto, seja ele literário ou não, você precisa fazer uma análise daquilo que você está lendo. E como você faz isso? Exatamente como eu fiz aqui com vocês, desmembrando as palavras e pegando o seu significado, seja ele literal ou não, porque quando você faz esses mecanismos, você consegue reconhecer essas marcas linguísticas presentes no texto. Então, vamos pensar que você vai lá fazer a sua provinha, tem aquele texto enorme, que quando chega lá no final você já está cansado daquela leitura. O que é uma leitura inteligente? É quando você vai lendo parágrafo por parágrafo e entendendo o que as frases estão querendo comunicar e como elas se complementam. Porque um texto ele sempre tem um início, meio e fim. E as partes se complementam. Então, quando você compreende a parte inicial, você também compreende as demais. Então, é essas perguntas que vocês precisam ter na hora da leitura, certo? Então, a dica é: leia com atenção aos detalhes e o enunciador se revela nas entrelinhas. Isso é muito importante, porque o autor, principalmente os autores de texto literário, eles não querem revelar a ideia logo assim, escancarada. Eles querem fazer um jogo de palavras no subjetivo. Por quê? Porque quando o leitor fazer aquela leitura, ele quer que cada leitor tenha uma interpretação diferente. Já pensou se o autor ou a autora revelasse lá todo o sentido ali daquele texto logo de cara? Não seria interessante, porque
que a gente já conseguiria ali resolver todos os dilemas ali do texto. E o texto literário, ele quer fazer o quê? Quer fazer que você reflita, tenha uma opinião crítica. Então, você precisa estar atento a essas marcas linguísticas nas entrelinhas. Agora nós vamos realizar a nossa atividade a respeito do conteúdo e ver se você realmente conseguiu aprender o que é essas marcas linguísticas. Então vamos lá ler o trecho abaixo. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Lembra que eu falei para vocês que quando se deparar com o texto, você precisa desmembrá-lo? Então, aqui nesse trecho tem pronomes, tem características, tem sentimentos. Quem é o eu lírico aqui da situação? Quem foi que escreveu esse trecho? Então, quando você faz essas perguntas, você consegue já ver as marcas linguísticas, porque olha só, nós temos aqui um sentimento logo no início. Oh, que saudades que tem. Qual é esse sentimento? O sentimento de saudade. Então, da aurora da minha vida. Olha aqui o pronome, que foi exatamente o que estava lá no exemplo de vocês. Minha, ou seja, revela um sentimento também de posse. Da minha infância querida. Então, ele coloca mais uma característica. Essa saudade é em relação ao quê? Da infância. E ele também lá no finalzinho fala que isso não volta mais, ou seja, ele coloca mais um sentimento de nostalgia. Agora, quem foi que escreveu isso? Quem é o eu lírico desse trecho? Pensem aí. Agora, complete as frases a seguir com base no poema. O enunciador desse poema, quem é que está enunciando? Casimiro de Abreu, ou como a gente pode chamar o autor. Lembra que eu falei para vocês como que se chama a pessoa que escreve o poema ou poesia? Então, segura aí. Que expressa seus sentimentos pessoais. Então, aqui é quem está escrevendo esse trecho. 2. O principal sentimento presente no trecho é... O que é aqui mais marcante para vocês que eu expliquei? Lá no início do trecho tem a respostinha em relação a isso. A expressão, qual seria essa expressão? Mostra apego emocional à infância. Qual é a frase ou a palavra que revela esse apego emocional à infância? E 4, a linguagem do poema é porque revela emoção ou opinião do enunciador. E aí, essa linguagem do poema, ela é objetiva, subjetiva? Como é que isso é revelado no trecho? Então, pensem aí, complete a frase, se tiver com dúvida, volta aí à aula, e estuda mais um pouquinho e resolve a questão. Agora, depois que vocês resolveram a atividade, que vocês compreenderam isso tudo, já fizeram as anotações necessárias, agora nós vamos ao gabarito dessa atividade e observar. Será que você acertou ou será que você errou? Ou será que você acertou só a primeira, a segunda ou somente a terceira e a quarta? Vamos ver a resposta do nosso gabarito. Olha só. A número 1, como eu falei para vocês, como é que é chamado esse autor? É o eu lírico que expressa seus sentimentos pessoais, que no caso aqui é Casimiro de Abreu. Professora, eu coloquei Casimiro de Abreu, está errado? Nessa questão, você precisa ter muita atenção, porque aqui teve um ponto muito específico, porque está perguntando o enunciador desse poema. E sempre é chamado de eu lírico. Agora, se tivesse perguntando o nome do autor, o nome do eu lírico, aí sim você colocaria Casimiro de Abreu. 2. O principal sentimento presente no trecho é a saudade. Isso era o que era mais explícito. Por quê? Porque estava lá no início do trecho. A expressão minha infância querida mostra apego emocional à infância. Como eu falei para vocês, o pronome minha aí com essa característica de posse, de pertencimento e a característica da infância que ele fala que é que ele tem saudade. Então, é o apego emocional que ele tem. E 4, a linguagem do poema é subjetiva porque revela emoção e opinião do enunciador.
Ou seja, esse texto ele permite outras possibilidades de interpretação. Então, vocês conseguiram observar como as marcas linguísticas elas são presentes no texto e como isso faz a diferença no modo como nós analisamos e compreendemos o texto. Aqui nós trabalhamos com os textos escritos, a maioria com textos literários. Mas essas marcas linguísticas, elas também são presentes na oralidade, seja quem vai discursar, seja quem vai explicar algo, ou até mesmo na conversa, aquela conversa informal do dia a dia que você tem com o seu colega. Então agora nós vamos revisar um pouquinho sobre o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que o enunciador é quem cria o texto e deixa rastros de sua opinião. Essas marcas estão em palavras, verbos, adjetivos e estruturas linguísticas. Também é presente em textos literários e essas marcas tornam a linguagem mais expressiva e subjetiva, que é juntamente com as figuras de linguagem, com os adjetivos, com os verbos que torna tudo isso, ou seja, um elemento vai se ligando ao outro, certo? Então aqui estão as referências da nossa aula. Eu quero aqui deixar o meu muito obrigada por vocês terem prestado atenção até agora. Lembra sempre de continuar resolvendo outras atividades do conteúdo, porque essa forma de prática é que revela se você está aprendendo ou não. Conto com vocês nas nossas próximas aulas e até mais. Tchau, tchau!